Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de um sistema de mão de obra de manutenção, né? Então a gente está criando aqui um sistema onde a gente vai fazer a gestão aí da mão de obra de uma equipe de manutenção. Esse sistema já está com várias aulas aqui, tá? Ele é bem completo, tem muita coisa aqui funcionando. Então eu vou deixar o link aqui em cima para você poder acessar as aulas anteriores, caso você tenha perdido alguma aula, tá? Então é bem importante porque a gente está fazendo uma continuidade, tá? Então o que a gente vai fazer aqui hoje é a continuação do que a gente fez na aula passada e assim por diante, tá? Então vamos lá, acessando aqui o sistema, né? A gente está trabalhando aqui na guia de funcionários, a gente já fez aqui a parte de cadastro do funcionário, já fizemos aqui o cadastro de turnos, já fizemos aqui o cadastro de férias e folgas, estamos trabalhando aqui com a parte de matriz de flexibilidade, né? E essa estratégia aqui a gente também já adiantou bastante, né? Então a gente já fez com que quando você faça o preenchimento e clique aqui no botão de salvar, ele faça o lançamento dos seus dados, né, lá no Excel, tá? Então ele já cria aqui, a gente criou uma estratégia bem inteligente para que ele entenda qual é o local correto para ele fazer esse cadastro e escreva também da forma correta, já cadastrando aqui para você o nível de cada funcionário para cada atividade, tá? Agora qual que é o próximo passo, né? A gente precisa colocar essas informações para aparecerem, para serem exibidas lá no nosso user form, ok? E para isso a gente vai precisar de uma nova list box lá no nosso user form, tá? Então eu vou vir para cá. Você pode criar aqui a list box do zero, ou você pode aproveitar aqui o F4, vir aqui numa página onde você já tenha uma list box e copiar e colar, fica até mais fácil porque ela já vem com todas as configurações, tá? Então eu vim aqui no cadastro de funcionários, vou pegar aqui, olha, uma list box que eu já tenho, tá? Então Ctrl C ali, que é LT funcionários, e vou voltar lá para nossa página de flexibilidade, tá? Então eu vou colar essa list box aqui, tudo bem? Então quando eu fizer aqui, olha, o paste, né? Então colar ela aqui, eu vou só ajustar aqui o tamanho dela para que ela fique legal. E agora eu vou ajustar algumas propriedades da minha lista, tá? Então F4, eu vou chamar ela de LT flexibilidade, colocar só em maiúsculo, LT flexibilidade. Ótimo. Então aqui a gente já salvou, ele já trouxe aqui essa informação. Eu vou também trocar o tab index, vou colocar aqui no categorizado, fica mais fácil. Vou vir aqui, olha, no tab index dele é 6, eu vou chamar o tab index dele de 0, tá? Então, porque eu quero que ele seja o primeiro elemento a ser selecionado quando eu abro o meu user form nessa janela. Dessa forma, ele vai facilitar aqui a estratégia das suas caixas de combinação, tá? Então, essa caixinha ali vai ser a 2, por exemplo, aqui você vai ter a 3, aqui você vai ter a 4, né? Então, o 5. Por que ele está pulando, né? Não tem o 1, não tem o 4? Porque o 1 e o 4 estão aqui nos labels e isso não é um problema pra gente, porque o label ele não vai ser selecionado, tá? Então não tem problema deixar assim. Se você quiser ajustar também 1, 2, 3, também vai dar certo, tá? Beleza, fizemos isso. Agora a list box ela já existe, ela está ali no local correto, ela tem o nome correto. O que a gente vai precisar fazer, né? Então a gente vai precisar configurar essa lista para que ela receba as informações que estão preenchidas lá no nosso Excel, tá? Então eu preciso vir aqui no Ctrl R, eu vou vir aqui, olha, no módulo de listas. Então a gente já fez o módulo de listas anteriormente. Para cada lista a gente cria uma sub de atualização específica, tá? Então eu vim nesse módulo, a gente vai ter aqui algumas subs, né? Então LT dias, LT férias, LT func e LT turnos. Eu vou lá no final e eu vou adicionar uma nova LT, tá? Então uma sub LT flexibilidade. Então aqui é a TLT flexibilidade, fica até melhor. Vou dar um Enter, já vai colocar aqui o abre fecha parênteses e o end sub ali no final, tá? Então aqui dentro eu vou precisar agora configurar para que ele entenda que ele tem que fazer a configuração certinha daquela minha lista, tá? Então já que eu estou falando da lista, eu vou criar aqui uma variável, então um dia LT de lista, tá? As msforms.listbox. Ou seja, LT agora é uma memória, né, uma variável que se comporta como uma list box específica. Se eu estou dizendo isso, eu vou então ter que definir a qual LT o LT se refere, né? Então, para qual lista eu estou apontando. Para isso, eu vou dizer que set LT é igual fr sistema.lt, e aí você pode procurar aqui o nome dela, tá? E depois fica mais bacana que o seu código, você fizer assim, olha, controls aspas, tá? Parênteses, aspas, aspas, parênteses, tá? Então assim ele já sabe que você está falando, toda vez que você falar LT, você está falando dessa lista que a gente criou agora, que é a lista de flexibilidade, beleza? Bom,
Agora, como que a gente faz para pegar aquela informação que está lá na nossa lista e colocar ela no local correto? Então, a gente tem duas informações que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, o número de linhas que eu vou preencher e depois o número de colunas que eu vou preencher dentro daquela minha lista. Então, para fazer isso e fazer isso de forma correta, eu vou fazer com que ele entenda, para que ele leia, quantas linhas e quantas colunas foram preenchidas. Como que eu vou fazer isso? Vou criar duas variáveis lá no meu código. Então, criar um dim L as double e um dim C as double. Então, L para coluna, C para linha. E o que eu vou fazer aqui? Perceba que agora eu preciso verificar, diferente das outras listas que a gente fez até agora, eu vou precisar verificar tanto quantas linhas ele tem, quantas colunas ele tem. Para isso eu vou dar um foco na minha planilha, que é a PL Flex. E já vou deixar aqui um end with para não me esquecer dele. E agora, a partir desse ponto que ele deu o foco, eu vou dizer para ele, partindo aqui da minha célula C1, que é a célula de referência, essa nunca vai mudar, para ele encontrar quais são as linhas e colunas. Então, para fazer isso, eu vou falar o seguinte, L, então, ou até melhor, if, ponto range, cifrão C, cifrão 2, ou seja, se essa célula aqui estiver vazia, é um mau sinal, sinal que não tem nenhuma atividade ainda preenchida. Então, se C2 ponto value é igual a empty, or, ponto range, cifrão D, cifrão 1, ou seja, não tem nenhum funcionário ainda preenchido. Em qualquer uma das duas situações, eu não tenho nada para ser apresentado na minha lista. Então, eu vou falar para ele o seguinte, ponto value igual a empty, then, e eu vou dar aqui um exit sub. Então, eu posso até colocar aqui na frente, exit sub. Então, ou seja, se ele não achar dados para fazer o preenchimento, ele simplesmente vai sair dali. Como ele tem a possibilidade de estar vazio, até porque a gente vai permitir a exclusão de informação, então eu também preciso garantir que ele não fique uma sombra de uma informação antiga. Por exemplo, a pessoa ele deletou ali algum dado antigo e aí ele não limpar aquela informação corretamente, ficar aquela sombra antiga. Então eu vou fazer o seguinte, olha, lt.rawSource é igual a empty, ou seja, antes de colocar a informação da minha list box, eu vou limpar tudo que existia antes. Então dessa forma ele sempre vai fazer o preenchimento do list box do zero. E assim você garante que não vai ficar nenhuma sombra, nenhum lixo ali de memória de alguma informação anterior. Então fica melhor aí o seu código. Beleza, então a gente fez aqui essas duas estratégias, ele já vai montar a mecânica de verificação de dados preenchidos para você. O próximo passo agora, a gente definiu o L e o C. Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão C, cifrão 1, que é a minha célula de referência, e aí eu quero que ele descubra qual é a última linha. Então, ponto end, xl down, porque eu quero que ele jogue para baixo, ponto raw. Então, assim ele vai descobrir qual é a última linha que foi preenchida, ou seja, quantas atividades existem dentro da minha matriz. Para fazer a coluna é a mesma coisa, só que agora eu vou jogar para a direita. Então C vai ser igual a ponto range, também cifrão C, cifrão 1, também parte do mesmo local, ponto end, e aí ele vai ter aqui o xl to right, ou seja, ele vai jogar ali para a direita, para também entender qual foi a última coluna, ou seja, o último colaborador que foi cadastrado. Ponto column aqui, só no cuidado não errar, colocar ponto raw ali no vice, porque ele é ponto column, Então é aqui que ele vai descobrir qual é a coluna onde a gente terminou o nosso código, Então isso é importante. Beleza. Fizemos isso daqui, Então agora ele vai descobrir qual é a linha e qual é a coluna correta. Eu vou precisar definir um endereço onde ele vai colocar essas informações ali para mim. Então para isso eu vou criar uma nova variável, ok? Vou criar uma variável de tipo string, que vai ser dim rg de range as string, E sim, ele é um range, porque eu quero o range ali do meu raw source, mas ele deve ser apresentado no formato string, não no formato range. Porque eu quero o endereço daquele range e não o range em si, E aí, como que eu crio essa informação? Sempre ele vai partir da célula C2, Então ele sempre vai partir da célula C2. Então essa parte eu já sei. O final é a parte chata. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, que RG vai ser igual. E aí eu preciso colocar primeiro o nome da planilha onde ele está apontando. E para fazer o nome certinho, nunca dá erro, você coloca aspas, apóstrofe, aspas.
né? Então você vai colocar um apóstrofe antes. E-comercial.name, para colocar o nome daquela planilha, mesmo que alguém mude o nome, tá? E-comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, e aí a gente vai fazer a parte fixa do endereço, né? A parte fixa do endereço aqui vai ser lá a célula C2, né? Então cifrão C, cifrão 2, tá? Fez isso, agora a gente precisa juntar isso com o final do endereço. Então eu vou colocar aqui já dois pontos, e aí vou fechar aqui as aspas. Para juntar com o final, normalmente a gente fazia um e-comercial L, né? Aqui não dá para fazer esse e-comercial L simplesmente. Então eu vou fazer o seguinte, olha, ponto cells L,C, tá? Ponto address, ok? Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai apontar para a célula que tem aquela última linha e a última coluna, ou seja, vai vir aqui no canto direito, no meu caso, célula E3, e vai apontar qual é o endereço dessa célula já com um cifrão, e vai completar isso no endereço completo que eu estou utilizando para colocar no raw source, tá? Então dessa forma fica fácil para você coletar o endereço, mesmo ele sendo dinâmico, tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá? Beleza, próximo passo, né? Então a gente definiu ali qual é o range, a gente conseguiu entender quais são os dados que devem ser preenchidos e a gente protegeu caso não existam dados para serem preenchidos. O próximo passo é a gente fazer agora uma verificação, né, então desse tamanho das colunas, né? Então eu preciso ajustar o tamanho das colunas para poder colocar o tamanho certo nas colunas dentro da minha LT, tá? Isso também vai ajudar para que eu configure corretamente o número de colunas que devem ser apresentadas dentro da minha listbox, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir primeiro para que ele crie uma folga, tá? Para quem viu as aulas anteriores, de novo eu aconselho que você veja todas as aulas, né, para entender o que a gente está fazendo aqui. Você vai lembrar que em todas as listbox eu coloco uma folga, né, um F lá de 10 pontos, tá? Eu vou fazer isso aqui também, porque ele também vai precisar de uma folga lateral para ficar legível as informações quando elas forem apresentadas dentro do listbox, tá? Então esse vai ser o próximo passo. Vou criar aqui uma nova variável, então dim F de folga, as double, e aí eu vou simplesmente colocar informação, porque isso aqui é uma informação fixa, tá? Então F igual a 10, simples assim. Então aqui não tem muito segredo, né? Não tem muito o que pensar, ele só vai configurar ali no tamanho que precisar. Lembrando, tá? Se você, no seu caso, estou usando uma fonte diferente, estou usando uma estratégia um pouco menor, se você perceber que 10 ou está muito folgado ou está muito apertado, é só ajustar esse valor aí para a estratégia que você está utilizando, tá? Para mim aqui eu sei que o 10 vai ficar bom. Depois disso, né, eu preciso ter alguma referência para entender qual é a informação, né, de largura que eu tenho. Quantos pontos de largura eu vou colocar para cada coluna dentro da minha listbox. Eu vou usar o próprio Excel como referência para isso. Por isso que a gente criou aquela folga, tá? Mas para que ele pegue essa informação corretamente, é interessante que você faça ali um ajuste de qual é o número de colunas que você tem e ajuste cada uma dessas colunas antes de fazer essa verificação, tá? Existem duas formas de fazer isso aqui. Normalmente, né, até vou mostrar aqui um anterior que a gente fez, a gente falava para ele, olha, pega as colunas de A até F e dá um autofit. O autofit ele faz esse ajuste ali pra gente. Só que qual que é o problema agora? Eu não sei o final, né? Eu não sei qual é esse F, né? Então eu não vou conseguir fazer ele dessa forma. A não ser que eu quebre aquele texto, pegue lá a coluna, identifique a informação, só que eu vou precisar fazer alguns passos desnecessários desse jeito. Dá certo? Dá. Você pode construir esse endereço de forma dinâmica e mandar ele fazer um único autofit. Eu vou usar uma outra estratégia que fica com um código um pouco mais limpo, que é colocar essa verificação dentro do loop de coleta dos pontos, tá? Por exemplo, aqui a gente criou um loop, olha, onde a gente pegou todos os dados, tá? E fez com que ele fosse salvando nessa variável lar, que é onde a gente guarda a largura de cada coluna. Então aqui eu posso mandar ele fazer o autofit de forma isolada, e aí ele vai sempre acertar. Quer ver? Eu posso falar para ele o seguinte, olha. Então, primeiro passo, né? Eu vou criar uma variável do tipo string, então dim lar as string, que é onde vai receber essa coluna ali pra gente, tá? E eu vou mandar ele fazer o seguinte. Então, vou dizer que C, ok? Ele vai ser justamente, né, igual a primeira coluna que eu vou trabalhar agora, tá? Então vai ser a coluna 3, no meu caso, porque eu estou começando com a coluna C, tá? Então C igual a 3, ok?
E aí eu vou pedir para que ele faça o seguinte. Eu vou pedir para que ele while ponto cells, e aí L, no caso vai ser 1, então a linha vai ser 1, porque eu quero sempre olhando lá o nome, tá? Vírgula, e a coluna vai ser C, tá? Então ele vai começar na coluna C, ponto value diferente de empty, ou seja, enquanto a célula lá de cima onde estão os nomes não ficou vazia, ele vai ficar repetindo alguma coisa para mim. Então não estou fazendo com for, estou fazendo com while aqui. Ah, mas eu já não tinha pego a última coluna, não posso aproveitar isso? Pode, precisaria de uma variável a mais, poder ter um contador i, por exemplo, e fazer com que ele rodasse isso por um for. No fim das contas, não vai dar muita diferença no código, são só dois caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. Os caminhos são muito parecidos, inclusive. Tá? Então, eu só estou escolhendo aqui fazer isso por while e não por for dessa vez. Tá? Beleza, então ele vai fazer alguma coisa da coluna C até a coluna N que eu tiver. Né? Então, qualquer coluna que seja a última. O que eu quero fazer? Primeiro, eu quero que dê o autofit. Então, ponto columns, C. Tá? Então, ele vai pegar essa variável, ponto autofit. Tá? Então, ele deu o autofit naquela coluna e ponto. Aí, depois, eu vou falar para ele que o lar vai ser igual, né? E aí tem um detalhe aqui. Por quê? Da primeira vez que ele faz o preenchimento, o lar ele tem que ser sem o ponto e vírgula. Agora, das outras vezes que ele for fazer, né, todas as outras vezes, ele tem que colocar o ponto e vírgula antes. Então, eu posso fazer até isso aqui para ficar até mais curto o código. Olha, if lar igual a empty, né? Então, se o lar estiver vazio, ou seja, é a primeira vez que ele vai colocar alguma informação, then and if. Né? E aí, dentro desse bloco aqui, eu vou falar para ele o seguinte, olha, você vai colocar dentro do lar, então, lar é igual a ponto columns, c, ponto width, mais f. Ou seja, pega a coluna, né, então a largura dessa coluna, mais a folga que a gente definiu que era 10. Tá? Else, né, então caso contrário, se não estiver vazio, se já tem alguma informação, então lar vai ser igual a ele mesmo, ponto e vírgula, e comercial, né? Ponto e vírgula, e comercial, e aí a mesma coisa que a gente fez em cima, ponto columns, c, ponto width, mais f. Então isso daqui vai fazer com que ele identifique se é a primeira vez ou não que ele está preenchendo, né, se está vazio ou não, e faça ali o preenchimento com os outros dados. Tá? Depois que você fez isso daqui, é importante também, né, que você fale para ele que C é igual a C mais 1, para que ele incremente. Né? Isso é um detalhe que não precisa ser feito lá no for, porque o for ele já tem o next, então ele já pula para o próximo. Aqui esse C é igual a C mais 1 que vai mudar para a coluna D, E, F, G e assim por diante até que ele encontre a primeira coluna vazia. Tá? Então fez isso daqui, ele já vai fazer ali todos os ajustes para você que salvou esse dado dentro da sua informação lar. Beleza. Agora a gente já tem então o range, a gente já tem a largura, a gente tem também o C com o número de colunas que você tem na sua estratégia. Tá? Só que tem um detalhe, o C ele começou em 3. Então agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ajustar ele para que ele conte corretamente o número de colunas. Então como ele começou em 3, eu vou dizer que C é igual a C menos 2. Tá? Por quê? Eu quero desconsiderar a coluna A e a coluna B, tá? Que não fazem parte da minha tabela. Por isso, menos 2. Se eu tivesse começado aqui na coluna I, por exemplo, eu ia fazer menos 8. Estou considerando ali todos os itens, as colunas que viriam antes da primeira coluna de dados. Então isso é importante, isso faz diferença, senão vai dar problema lá para você mais para frente. Tá? Beleza, fizemos essa parte, a gente criou aqui essa mecânica e pegamos todos os dados. Agora está na hora de configurar a lista propriamente dita. Tá? Então para configurar a lista, a gente vai vir aqui criar um novo if, né? Então um if lt, para ficar mais fácil o código, e o if, ok? E aí vamos começar a configurar aqui dado por dado. Então ponto column count, né? Então qual que é a contagem de colunas que você vai ter? Aqui é uma variável, e foi justamente por isso que a gente fez aquele ajuste no C, vai ser justamente a variável C. Tá? Então agora, desse jeito, ele vai ter rodado até a coluna E, que daria a coluna 5, né? Como eu diminuí, fiz menos 2, ele vai dar 3 colunas, que é exatamente a quantidade que eu quero que seja preenchida dentro da minha list box. Então isso aqui vai facilitar, vai fazer com que ele faça esse preenchimento correto. Tá? Fez isso, né? Então ele colocou ali o column igual a C. Qual que é o próximo passo que a gente vai estruturar? Né? Então ponto column heads, né? Então o cabeçalho, sim, eu quero que tenha cabeçalho então igual a true. Tá?
Depois, ponto column width, que é a largura das colunas, isso eu já deixei dentro da variável, então vai ser igual a lar. Por isso que a gente criou as variáveis de forma separada, porque assim fica mais fácil fazer a configuração depois, tá? Então, ele já jogou aqui, olha, column width, que vai ser igual a lar. Depois, ponto, column, então aqui já foi, né, column o for color, que vai ser igual a md cores, ponto azul escuro, que é a cor da fonte que eu estou utilizando aqui em todo o projeto, tá? Então assim ele vai ajustar essa cor da fonte ali para você também, para que você tenha essa informação no mesmo padrão de preenchimento de todo o resto, né? Depois, então a gente já colocou quantas colunas, se tem título ou não, qual é a largura, a gente já colocou ali a cor da fonte que a gente quer que seja apresentada. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, ponto multiselect igual a select single, tá? Então, porque eu não quero que a pessoa possa selecionar mais de um item ao mesmo tempo, tá? Outra coisa, ponto list style é igual a plain, né? Style plain, porque eu não quero que tenha aquela bolinha ou aquela caixinha de seleção aqui, tá? Então eu quero que ele fique limpo ali até para aproveitar melhor o espaço, porque normalmente você vai ter uma grande quantidade de itens ali. Só a seleção em azul da linha já vai ser o suficiente para o excluo funcionar perfeitamente e você tem informação do jeito que você precisa, tá bom? E por último, né, então a gente fez todo esse preenchimento. Outra coisa que eu tenho que fazer é colocar os dados na lista. Então, ponto raw source. E raw source não vai aparecer aqui para você como uma opção, porque a gente está usando uma memória e não a lista diretamente. Vai ser igual, e aqui você vai colocar o RG, né, que é o range que a gente já tinha criado antes. Tá? Fez isso daqui, ele vai preencher toda a sua list box já para você, mesmo ela sendo dinâmica, tanto na vertical quanto na horizontal. Percebe então que ela tem um comportamento um pouquinho diferente para adaptar essa estrutura, mas no fim das contas ela acaba sendo parecida com as outras que a gente já tinha feito. Tá? Então o ajuste aí é pequeno. Beleza, fizemos isso, agora a gente tem que colocar isso para funcionar. Né? Então a gente vai ter que chamar, né, esse ATLT flexibilidade nos pontos certos lá do nosso código. Então eu vim aqui no FR Sistema. Tá? Primeiro ponto que eu quero fazer isso é aqui dentro do botão de salvar. Né? Então porque aqui ele já tem o mouse move, ele já tem aqui, olha, o evento click. E quando ele faz o evento click, ele já faz ali o salvamento, inclusive, né, fechando aqui, olha, com a atualização ali do nível e tudo mais. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? Né? Então, quando ele faz, antes aqui do exit sub, né, antes dele sair ali do código, eu quero que ele atualize e que ele avise a pessoa, olha, eu já atualizei lá a atividade. Tá? Então, eu vou colocar aqui call md listas.at, aí lt flexibilidade. Isso aqui eu vou até copiar porque eu vou usar em outros pontos. E aqui eu vou colocar um message box, né? Então, atividade atualizada com sucesso. Tá? E aí posso colocar aqui até um ponto de exclamação, talvez, vírgula, VB information, vírgula, inclusão, atualização de atividades. Tá. Beleza, fechou aqui. Assim ele vai fazer essa estratégia, vai atualizar a sua lista e vai chamar essa message box para avisar a pessoa, olha, agora está tudo certo. Tá? Depois disso, eu vou fazer uma outra sistemática, que é o seguinte, eu quero que ele, na abertura do meu user form, também atualize essa lista, porque ela já abra com os dados no lugar correto. Tá? Então, para isso, eu vou vir aqui no user form initialize, tá? Então, user form initialize, e eu vou vir aqui, olha, nas minhas list box. Então, percebe que eu já deixei os calls, né, mais básicos aqui na parte de cima, deixei aqui os calls que tem a ver com listas aqui na parte de baixo, tá? Tem dois aqui em cima também que são ali mais básicos em si. Então você pode colocar, nesse caso, como ele é limpo, ele não precisa de limpeza de dados anterior. Então eu já vou colocar ele aqui mesmo. Ó, call md listas.at lt flexibilidade. Beleza. Então agora, toda vez que ele rodar, ele vai fazer essa chamada. Vou colocar uma pausa aqui para a gente ver essa estratégia funcionando. Tá? Então eu vou rodar meu código. Ele já chegou aqui na pausa. Tá? Vou tirar a pausa e vou rodar aqui com F8, colocando aqui o Excel do lado, para a gente poder visualizar o que ele está fazendo ali. Tá? Então ele vai vir para cá. E é até bom, sempre falo, né, para você verificar cada pedaço do código, que às vezes passa algum detalhezinho, algum errinho de digitação, ou até uma falha de lógica mesmo, e aí fica mais fácil para você pegar.
Porque assim a gente sabe que a gente só fez esse pedaço do código, a gente já só fez essa sub. Estava tudo funcionando antes, então se der algum problema, eu sei que há algum erro dentro dessa sub. Isso facilita para você não sofrer aí procurando um erro em qualquer parte do código, tá? E mesmo às vezes é um detalhezinho tão pequeno, às vezes de digitação, que pode passar batido. Não se preocupa com isso, deixa aqui nos comentários se tiver dúvidas, se tiver necessidade, ou até entre em contato com a gente, tem os contatos aqui na descrição do vídeo, a gente vai ajudar você. Se você já contou com a ajuda nossa aqui, deixa aqui nos comentários também pra galera saber que a gente realmente faz esse suporte para vocês, tá? Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui? Então ele vai setar a LT, beleza, vai setar o F ali como 10, né? Então setou, vai dar o foco nessa planilha, vai verificar, né? Então vai limpar a minha LT, limpou, ele já estava limpo, né? Mas não tem problema. Aí ele vai verificar, existem dados tanto na C2 quanto na D1? Sim, então ele vai continuar o código, tá? Então ele vai fazer o preenchimento. Aí ele vai identificar que o L, tá? Então o L, ele entendeu que a última linha preenchida é a linha 3, que é verdade, que é aqui onde está escrito teste, tá? Depois a última coluna, tá? Ele vai pegar aqui o número 5, que é a coluna E, que é onde está ali a funcionária Ana, tá? Depois disso, né, ele vai fazer o seguinte, a gente aqui, ele vai definir o RG, tá? E daí percebe que ele já vai fazer o RG ali para você como flexibilidade, cifrão C, cifrão 2, e aí aqui, olha, ele pegou duas vezes ali o 2 pontos, tá? Então ele pegou ali duas vezes ali a estratégia do cells. Isso aqui não é bacana pra gente, a gente vai limpar isso daqui, vai melhorar isso daqui antes de seguir com o código, porque ele pegou o C2 que eu já tinha posto e na hora do cells ele duplicou ali o E, né? Então pegando ali de forma travada essa estratégia. Então vamos limpar um pouquinho esse campo para que ele pegue ali de forma mais simples, tá? Como que eu posso limpar isso daqui? Eu posso fazer da seguinte forma, né? Eu posso dizer para ele que, e aí eu posso voltar aqui, olha, essa marcação para eu poder mudar aqui, olha. Então, RG, eu vou mudar aqui um pouquinho, tá? Vai ser igual ao ponto cells do L, C, ponto address, ok? Aqui foi onde ele puxou errado ali a informação. Eu vou colocar aqui um message box RG, para ficar claro para todo mundo o que está acontecendo. Então aqui ele vai rodar, vai puxar, olha, então ele ficou E3, dois pontos E3. Eu não preciso que apareça duas vezes, eu quero só uma vez, tá? Então o que eu como que eu vou limpar isso daqui, tá? Eu vou tirar aqui, vou voltar aqui mais uma vez, tá? Eu vou pedir aqui uma outra estratégia, que vai ser o seguinte, message box in str, tá? E aí aqui o start vai ser o que eu estou procurando, tá? Então eu estou procurando dois pontos, porque tem dois pontos ali no meio, dentro desse string RG, tá? E aí eu vou fechar isso daqui, ok? Só para você entender o que ele vai fazer. Então eu vou rodar aqui novamente. Então o que ele procurou? Ele procurou dois pontos dentro daquele string, tá? Opa, só fiz ao contrário aqui, deixa eu ajustar isso daqui. Agora sim, dentro do RG eu quero dois pontos. Pronto. Então F8, F8, então ele achou na posição 5, né? E tá certo isso, porque ele teve cifrão E, cifrão, e daí o dois pontos, ou seja, ele vai ter essa estratégia aqui, aonde ele parou para fazer essa limpeza. O que eu vou fazer agora? O final que eu quero ali, ele tem o número também, tá? Então eu vou pedir para que ele limpe esses dados até aquele ponto. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, olha, eu vou copiar esse pedacinho, agora que você entendeu que isso aqui reporta a posição do meu ponto e vírgula, tá? Eu vou falar para ele que eu quero o right, ou seja, da direita para a esquerda, dentro do próprio string, tá? Então dentro desse próprio string aqui, e eu vou pedir para ele limpar, né? Então o número de caracteres, né, vai ser o len do próprio texto, tá? Então vai ser o len desse próprio texto aqui, tá? Menos, e eu vou pegar, não tem problema, só porque eu desci aqui, menos esse in string aqui, ok? Só que esse RG ainda não existe, então aqui vai ser novamente o cells.address, tá? Então, desse jeito aqui, ele vai estruturar para você limpando aquela informação. Eu vou deixar aqui para rodar e vou mostrar aqui novamente só o RG para você poder ver qual que é a diferença fazer assim. Tá? Então ele veio para cá, limpou, e agora você vai ver que ele vai pegar só uma vez, né? Então cifrão 3, cifrão. Cifrão E, cifrão 3, e é isso que eu quero que ele faça, tá? Agora, como que a gente faz para ele melhorar essa estratégia? Isso daqui, olha, é a parte que ele está fazendo ali errado, digamos assim. Então aqui eu só vou substituir pelo próprio RG, tá? Então agora ele vai fazer o preenchimento, eu vou pegar isso daqui, vou dar um Ctrl X, para vocês verem isso corrigido, tá? E vou colocar isso aqui embaixo.
Então, agora ele vai definir o novo RG e vai mostrar na tela, então, flexibilidade, ponto de exclamação, cifrão C, cifrão 2, dois pontos, cifrão E, cifrão 3. Tá? Então agora ele ficou certinho, só precisou aí de uma linha de ajuste para pegar esse endereço de forma mais correta. Beleza. Ótimo. Então ele fez ali, posso tirar esse message box que era só para a gente poder mostrar isso aqui na tela para vocês. Agora ele vai definir o C, não preciso mais dele, então ele vai mudar ali para 3 para fazer aqui o ajuste de colunas, tá? Então ele vai rodar, olha, a partir da coluna 3, que é a coluna C, né? Então a partir dessa coluna 3, ele vai dar o AutoFit, então ele já deu o AutoFit, vai verificar, o lar está vazio? Sim, então é a primeira vez. Ele vai pegar a largura da própria coluna mais ali o F. Então ele escreveu 62.5, que é a largura dessa coluna em pontos, mais ali os 10 pontos que eu deixei de folga. Da próxima vez, então agora o C vai virar 4, vai vir para cá, ele vai verificar, né? Então já tem dados, então ele vai vir aqui para o else, vai manter os dados antigos, porque eu coloquei aqui o 62.5, né, o próprio lar, ponto e vírgula, e a nova coluna. Então agora ficou 62.5, ponto e vírgula, 87.25. Tá? Então é assim que ele vai ajustar para fazer esse preenchimento. Mais 1, ele vai para a coluna 5, que é a última, vai novamente, né, vir aqui pelo else, vai colocar agora 3 larguras, né, adicionou ali o 25, ou 52 na verdade, vai para a coluna 6 está vazia, então ele sai do laço, né? E aí, aqui um detalhe, como o C virou 6, né, então aqui também é melhor eu fazer menos 3, né, então porque ele tem que descontar as duas antes, e a F, né, que seria quando ele percebeu ali que ficou vazio. Então, ao invés de 2, eu vou subtrair 3 ali. E aí ele sabe que tem 3 colunas para serem preenchidas. E aí ele vai configurar agora a LT, colocando 3 colunas na column count, colocando ali o head como true, colocando ali o widgets como todos os lar, né? Fazendo ali o preenchimento da for color na cor que a gente definiu. O multiselect vai ser single, aí vai definir o list como plan, colocou o RG ali como raw source, percebe que ele não dá nenhum erro fazendo dessa forma, e vou rodar. Então agora quando eu acessar aqui a minha janela, tá? Ele vai trazer aqui as minhas informações, ok? Então percebe que ele trouxe tanto aqui o texto, tá, de colunas, mas ele não conseguiu trazer o formato do quadradinho ali, tá vendo? Olha, então aquele quadradinho, percebe que ele funciona muito bem lá no Excel, e esse é um ponto que eu queria mostrar aqui para vocês. Ele funciona muito bem lá no Excel, ele é interessante lá, porém aqui no VBA ele não vai aparecer, porque o list box não consegue interpretar aquele quadradinho como uma ideia, tá? O que você pode fazer aqui? Tem duas estratégias que podem ser utilizadas diferentes para a gente poder trabalhar. A gente vai trabalhar com a mais simples, mas vou explicar para vocês aqui as duas, tá? Primeiro passo, a que seria mais complexa e talvez mais agradável visualmente. Você poderia criar uma list box, uma list view e um image list, que são dois contores diferentes. Tem vídeo aqui no canal ensinando a usar os dois, tá? Mas você poderia ter um image list e uma list view, guardar todos os ícones dentro da image list, para que você do image list mesmo, e ele vai fazer uma caixa com todos esses ícones, né, já salvos. E aí depois você faz o preenchimento da sua list view, procurando qual é o número que tem lá, dependendo do número ele faz a substituição. É como se você fizesse o preenchimento de formatação condicional, que está lá no Excel, só que de forma mais operacional, tá? Então, mas nessa estrutura, percebe que ele fez o preenchimento, ele trouxe aqui atividade 1, trouxe atividade teste, trouxe o nome das duas pessoas. E por enquanto era isso mesmo que a gente queria que ele fizesse, tá? Na próxima aula a gente vai entender como que a gente pode fazer para que ele apareça a informação ali para você de uma forma prática, né? Então, sem você ter esse problema dele não mostrar ali o quadradinho para você. Eu queria mostrar para vocês que a formatação condicional não vem para cá, tá? Então a formatação condicional ela não faz esse preenchimento aqui. Beleza? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai dar sequência para corrigir essa parte e concluir aqui o preenchimento da lista dentro do VBA. Fico por aqui, até a próxima aula.